Imagine uma pessoa cujo coração seja tão endurecido na sua avaliação que você chega a concluir que seria impossível essa pessoa se converter. Quanto mais você imaginar que, além de convertida, essa pessoa se tornaria um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de outras vidas. Talvez, além de ter dificuldade de imaginar isso, você já chegou em algum momento, não se envergonhe disso, porque todos nós somos pecadores, temos uma fé muito frágil mesmo, até a descrer, desacreditar, duvidar de um testemunho de conversão, atribuindo, João Paulo, talvez só um efeito psicológico ou a influência de um grupo sobre a pessoa. Nesta noite, nós seremos desafiados pela palavra de Deus, se Ele nos permitir, nos der graça, a não duvidar, a crer no Deus dos impossíveis. Nosso Deus é o Deus do impossível. E é impossível uma pessoa ser salva sem a graça de Deus. A principal conversão do Novo Testamento, a principal experiência de conversão e também de comissionamento, é uma história que está registrada em pelo menos 3 passagens no livro de Atos dos Apóstolos e outra em uma epístola. Nós estamos tratando, obviamente, de Paulo de Tarso, aquele que era perseguidor da igreja e se tornou o maior missionário de todos os tempos, a pessoa, depois do Senhor Jesus Cristo, mais importante para os fundamentos e para a expansão do cristianismo. Nós vamos escolher hoje uma dessas passagens, a primeira delas, e vamos meditar sobre a conversão de Saulo, a conversão de Paulo, como esse homem terrível, temido, esse homem pintado muitas vezes até como um monstro, foi transformado pela luz que o confrontou no caminho, no seu caminho, no caminho para Damasco. Quero convidar então a se colocar de pé e abrir comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Em Atos dos Apóstolos, essa é a descrição mais sucinta, é um resumo praticamente que Lucas fez. Os capítulos 22 e 26, o próprio Paulo, claro, através da pena de Lucas, descreve de forma mais extensa. Mas como é a primeira e próxima de outros capítulos importantes, como capítulo 7, capítulo 8, eu creio que ela nos ajudará a compreender a importância da conversão, do chamamento, vistas a partir da graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra.
Podeis assentar, irmãos. Em Atos, no capítulo 8, nós constatamos que Saulo já era o líder da perseguição ao movimento de Jesus, ao nascente movimento cristão chamado de os do caminho. O caminho, muito provavelmente por conta da palavra de Jesus, a sua autodeclaração como o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, meu cara. E nós encontramos no capítulo 8, versículo 1, o seguinte: Saulo consentia em sua morte, a morte de Estevão, que foi martirizado, o primeiro mártir da história da igreja. O versículo 1 continua: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Versículo 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então esse homem, meus irmãos, minhas irmãs, já é apresentado como o líder da oposição ao Senhor Jesus Cristo e de perseguição à igreja. Ele consentia na morte de Estevão, diz o versículo 1 do capítulo 8. Isso quer dizer que ele autorizou a morte de Estevão, porque ele possivelmente liderava. Ele assolava a igreja. Ele era não só o mentor intelectual, mas ele era o mobilizador daquele movimento. Assolava a igreja. E o versículo 2 do capítulo 9 diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, pediu ao sumo sacerdote. Só isso, Anselmo, já diz muito sobre a posição dele, porque ele tinha acesso ao sumo sacerdote, irmão João Batista, provavelmente Caifás, e não era fácil esse acesso. Então ele ou era do Sinédrio, e portanto um dos líderes de Israel, isso é provável, mas no mínimo ele poderia ser de uma família tão influente que apoiava aquele sacerdócio e por isso tinha acesso direto ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas. Que cartas são essas? São cartas, na verdade, endereçadas aos líderes das sinagogas das regiões para além de Jerusalém, de fora de Jerusalém, para os judeus da dispersão, porque havia uma comunicação oficial entre o Sinédrio, entre o sumo sacerdote e estas comunidades de judeus. Então, esse documento, na verdade, chamado aqui de carta, poderia ser melhor entendido como pedidos de extradição. Era um documento oficial que dava ao seu portador a autoridade de falar em nome do sumo sacerdote e receber então a permissão para levar as pessoas para Jerusalém. Porque lá, segundo o sistema romano, a nação de Israel tinha a concessão de aplicar algumas leis e algumas penalidades por motivo religioso. Então o apóstolo Paulo tem autoridade. Não era ainda o apóstolo Paulo, a gente se acostuma a chamá-lo de apóstolo Paulo. Ele era Saulo. Ele tinha autoridade dada pelo sumo sacerdote, e a estratégia aqui era a contenção da expansão do cristianismo. Houve uma estratégia também por conta dos apóstolos de permanecer em Jerusalém, mas os outros cristãos foram espalhados por conta da perseguição, como nós vimos no capítulo 8. Então, era mais ou menos assim, a tentativa de conter células que se multiplicavam em outras sinagogas, onde não havia tanto rigor, onde não havia tanta intolerância ao movimento cristão. Porque muitos judeus, por considerarem aqueles judeus convertidos como seus irmãos, poupavam-nos de muitas penas e de muitas implicações dessa decisão. Então, meus irmãos, é nesse contexto que nós encontramos um homem descrito pelo texto que nós lemos como alguém obstinado a destruir o movimento cristão. Mas a gente precisa aqui contrabalançar, a gente precisa fazer aqui um equilíbrio para que não tomemos como ponto de partida a imagem de que o apóstolo Paulo era, nesse momento, um monstro. Ele era alguém convicto, ele era alguém
muito instruído na sua fé, e era alguém preparado para a liderança. Ele não está fazendo nada além daquilo que ele aprendeu. Ele está agindo de acordo com as suas convicções religiosas. E ele tem poder para isso por conta das suas relações, da sua influência. Agora, de fato, a gente também, por outro lado, não pode negar que o próprio Lucas, que foi discipulado por Paulo, mostra que nesse momento ele estava tomado de muita ira. Ele estava tomado de ódio pela igreja que estava começando. Por isso a sua conversão é tão importante. Mas é mais importante não só por esse contexto que nós já conhecemos. E aqui eu compartilho com os irmãos algo que me chamou a atenção enquanto estudava esse texto. É que, propositalmente, como nós vimos, Lucas registra por 3 vezes essa experiência de conversão. E com isso, ele que também quer ensinar a igreja através do seu escrito, está nos mostrando um conceito de conversão, uma visão de conversão como uma experiência completa que inclui também o comissionamento para um ministério, um chamado para uma obra a ser realizada. E é por isso que é tão preciosa a narrativa da conversão de Paulo, porque aqui nós temos conversão e chamado ao mesmo tempo, num pacote só. De uma vez só ele é convertido, transformado pela graça de Deus, mas também chamado para uma obra específica, para a obra missionária, especialmente voltada para os gentios. Ele reconhece Jesus e ao mesmo tempo é enviado por Jesus para uma missão. Creio eu que o fato de Lucas ter narrado dessa forma e do próprio Paulo ter insistido em descrever a sua experiência é para nós hoje um ensino de que todo cristão, de que todo salvo também vive necessariamente essa experiência. A sua experiência de salvação é ao mesmo tempo uma experiência de chamado para uma obra, ou seja, é uma experiência completa. É por isso que nós devemos, meus irmãos, dedicar tempo a meditar sobre esse capítulo 9, o primeiro desses 3 textos, o texto que mostra essa conversão de Paulo, de perseguidor a perseguido, e através dessa intervenção divina, nós somos desafiados, confrontados pela palavra de Deus, nós somos despertados a crer, meus irmãos, que não há conversão impossível, que não há caso perdido, e que nós não podemos de forma alguma duvidar de que Jesus pode se revelar pessoalmente ao seu familiar, ao seu amigo, ao seu colega de trabalho, que você talvez até já tenha desistido de orar, já tenha desistido de apresentar diante do Senhor, de convidar, por exemplo, para vir a uma igreja. O versículo 2 diz, meus irmãos, que brilhou uma luz no caminho. Vejam o versículo 2 em diante, como ele descreve que eles estavam em um caminho, estavam perseguindo o caminho, mas de repente o versículo 3 diz, subitamente, nesse caminho, Paulo, até agora Saulo, no caminho da perseguição, os irmãos em Damasco no caminho da salvação, e nesse caminho a luz brilhou. Que luz é essa, meus irmãos? Que luz é essa que pode confrontar uma pessoa, que pode transformar uma pessoa como Saulo? As outras versões, capítulo 22 e capítulo 26, nos dizem que isso aconteceu ao meio-dia. E vão nos informar com mais detalhes que aconteceu mais ou menos assim: do céu uma luz brilhou e envolveu a todos, porque brilhou no céu e ao redor deles. E diante desse fenômeno que alguns tentam atribuir a algo comum daquela região, porque havia o encontro ali de massas de ar frio da planície, de ar quente dos lugares mais secos, e isso gerava a incidência de raios, etc. São tentativas assim, corajosas, né? Insistentes de querer negar que houve uma intervenção sobrenatural da parte de Deus aqui, e que o próprio Senhor Jesus apareceu para Saulo e foi visto por ele. Jesus apareceu para Saulo. Se algum dia você tiver dúvida sobre o que Saulo viu, a palavra de Deus não tem dúvida, ele viu Jesus, porque a sua transformação foi tão radical que não é possível que apenas um raio comum naquela região da Síria
pode ter mudado tanto. Ou outros, até com acidez, dizendo que pode ter sido um ataque epilético, que ele pode ter caído, desmaiado e tido um sonho ou uma visão, etc., alguma coisa psicológica. Não, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus é a luz para os gentios, e foi Jesus quem apareceu para Paulo. Confira comigo o que diz a palavra de Deus em textos messiânicos, no livro de Isaías, no capítulo 42, quando nós encontramos, meus irmãos, a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor Jesus é a luz dos gentios. Isaías 42:6 diz: eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela tua mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. O Senhor Jesus, que é a luz, apareceu ao apóstolo Paulo. Capítulo 49, versículo 6 também diz isso. Sim, diz ele: pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O Senhor Jesus é o mediador do relacionamento entre a humanidade caída e o próprio Deus, porque Ele é Deus, e Ele é a luz que brilhou em meio às trevas do pecado, da culpa e da condenação. E esse Senhor Jesus brilhou na vida do apóstolo Paulo para o chamar exatamente a ser incluído nessa missão de alcançar os gentios. O Senhor Jesus apareceu a Paulo, os capítulos 22 e 26 vão nos referir que ele não apareceu só uma vez, prometeu inclusive a Paulo que apareceria outras vezes. O apóstolo Paulo diz que ele se tornou apóstolo porque viu o Senhor, capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele se refere, por exemplo, na mesma epístola aos Coríntios, dizendo que recebeu do Senhor instrução de como deveria celebrar a ceia, porque eu recebi do Senhor. Então ele se tornou apóstolo por conta do seu encontro pessoal com o Senhor Jesus, uma revelação pessoal a Ele. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos que através de uma intervenção gloriosa e graciosa de Deus, até Saulo pode ser convertido, até o coração mais endurecido. Lembre daquele familiar seu, daquele seu amigo que não suporta nem ouvir dizer que você é crente, nem ouvir falar do Evangelho, aquela pessoa que lhe evita depois que você se tornou um seguidor do caminho. Essa pessoa que muitas vezes você até se cansou e desistiu de continuar intercedendo por ela. O Senhor Jesus é a luz que pode brilhar a qualquer momento no caminho dela, no caminho de sua vida, e Ele tem glória e graça para transformar. Agora, glória e graça exclusivas dele, e só Ele pode fazer esta obra. E quando Ele faz, ao mesmo tempo transforma essas pessoas em instrumentos para que outros alcancem também a salvação em Cristo Jesus. A luz de Cristo, nós aprendemos com esse texto, transforma até o pior dos pecadores. Se assim nós podemos classificar, identificando essa pessoa que nós consideramos alguém que dificilmente ou que jamais poderia aceitar a mensagem da salvação. Por quê, meus irmãos? Porque esse texto, de uma forma muito direta e muito simples, está nos dizendo que a salvação é resultado da soberania de Deus. A salvação é uma obra de Deus, é Ele quem realiza, e Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus El Shaddai, Ele tem toda a glória e não divide com ninguém. Eu sempre uso essa forma, ainda bem que as turmas da classe Nova Vida, elas vão se revezando, né? E os irmãos não são obrigados a ouvir o ano inteiro, é só durante 4 meses. Mas eu digo assim, olha, a salvação não é 99% de Deus e 1% seu, 99% de Deus e 1% seu. A salvação é 100% de Deus, porque se não fosse assim, a glória de Deus seria dividida com você. Mas também, se não fosse assim, não seria graça,
porque o 1% você atribuiria a um mérito seu. Agora, meus irmãos, sinceramente, quando nós lemos esse texto e perguntamos, como é que um homem como Saulo poderia ser convertido? Que participação Saulo teve na sua salvação? É por isso que nós somos corrigidos muitas vezes, e precisamos mesmo, como dizendo assim, eu me converti no dia tal, eu me converti. Tudo bem, o português admite, mas não no sentido da salvação, não no sentido soteriológico, bíblico, porque nesse sentido, a única expressão aceitável é: Deus me converteu, Deus me transformou, Deus interviu e a luz brilhou no meu caminho. E quando a luz de Jesus brilha na vida de uma pessoa, transforma o seu interior, transforma por dentro. E eu fiquei parado aqui, meus irmãos, imaginando como é que a motivação de uma pessoa pode mudar, porque a motivação é algo profundo. A motivação é algo que diz respeito a cada individualidade, cada um se motiva de um jeito, cada um escolhe os motivos pelos quais irá agir, e o texto diz que esse homem estava respirando ameaças de morte, e a imagem aqui é forte, porque pode ser a imagem de um cavalo de guerra, e os cavalos de guerra na antiguidade, eles eram treinados para a guerra, e eles desejavam a guerra, então eles respiravam a guerra, não esperava que o soldado batesse, não, eles mesmos é que levavam o exército. Então pode ser a imagem de alguém respirando ameaças de morte, respirando guerra. Ou então, alguns chegam até a sugerir, isso está escrito, que a imagem aqui pode ser até uma imagem mitológica de um dragão cuspindo fogo. De um dragão, mostrando que esse homem de fato estava tomado por uma motivação que possivelmente ele nem conhecia, ele nem sabia o que é que motivava. O capítulo 26, eu me referi a 22 a 26 algumas vezes, quero ler com os irmãos apenas um versículo do capítulo 26. O capítulo 26 diz, versículo 14: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nessa narrativa é acrescentada a seguinte informação: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Poético, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Se fosse lá na Bahia, a gente traduziria assim: dura coisa é dar murro em ponta de faca. Dar murro em ponta de faca. O que Jesus está dizendo a Paulo é: Paulo, é Saulo, né, irmãos? Me ajudem aí. Saulo, o que você está fazendo da vida? O que está motivando você? Você está se matando e matando os outros. Que motivação é essa? O que está motivando? Você está chutando algo pontiagudo. Você está se batendo contra algo que está lhe ferindo. Por que você está me perseguindo? Você não está me perseguindo. Tem algo em você que precisa ser transformado. E só a graça. É como se Jesus dissesse a Paulo assim: ó Paulo, só a graça. Porque ele estava, meus irmãos, talvez motivado por culpa, por ódio, não sei. Nesse campo psicológico é muito difícil a gente ser assertivo. Talvez um perfeccionismo que vem da sua infância. Talvez a inveja, porque Jesus se tornou um rabino tão conhecido, influente já na sua época, e ele, dono de tanto conhecimento. O que, meus irmãos, motivaria Paulo a agir daquela forma? É como se Jesus estivesse dizendo a ele: você está se autoflagelando, você está se destruindo. Você já viveu uma experiência como essa? De tentar dizer a alguém: você está se matando com esse vício, você está se matando através do trabalho. O que você está fazendo da sua vida que você não entregou ainda a sua vontade, as suas decisões para o Senhor Jesus? Por que você está resistindo tanto? E aqui, meus irmãos, nós temos um campo, uma esfera da vida que é impenetrável, que é impossível outro ser humano. Você já ouviu a expressão que ninguém muda ninguém? Ninguém muda ninguém. É exatamente aqui, nesse ponto tão profundo do ser. E foi aí, meus irmãos, que a luz de Jesus brilhou e revelou ao apóstolo Paulo que de fato
ele precisava de transformação. Transformação da sua atitude. Voltamos agora para o capítulo 9. E aqui, meus irmãos, o contraste é inconfundível. Não poderia ser feito da maneira melhor. Porque o texto começa com o apóstolo Paulo junto com soldados do templo ou do sinédrio, com guardas, com cartas, respirando ameaças de morte. Mas veja como o texto termina, os versículos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. 3 dias sem ver, sem nada comer, sem nada beber. Uma criança, nem uma criança, sendo conduzido, levado para a cidade. Aqui há uma transformação completa na sua atitude. O que é isso aqui? Que está embutido no processo da conversão e do chamado. Isso tem um nome. O nome é rendição total. Esse é o alvo de Deus na sua vida, meu querido amigo que nos visita. Deus vai levar você a um momento da sua jornada, do seu caminho, em que você vai ser confrontado com a necessidade de se render. O que é que o Senhor Jesus disse? Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É renúncia, é rendição. No caso do apóstolo Paulo, aconteceu de forma dramática, aconteceu de forma intensa, imediata. Mas cada um de nós tem um processo. Só que o alvo é o mesmo, é a total rendição. Como aconteceu com John Newton na história da igreja, um traficante de escravos que se tornou um pregador da graça de Deus, como aconteceu com um amigo, hoje pastor, colega no estado do Espírito Santo, Rogério Souza. O nome também é Rogério Souza. Eu conheci quando ele estava no início desse processo de conversão, antes mesmo do seu batismo. Eu era seminarista na congregação que veio a ser organizada como Igreja Batista Sião em Camaçari. E ele falava de como resistia a um casal de amigos que convidava para ir para a igreja, que apresentava o evangelho, que dava testemunho, e como ele zombava, e como era blasfemo, e como a sua vida tinha encontrado um caminho, um curso que ele jamais podia imaginar um dia estar na presença do Senhor. A história dele eu posso compartilhar, inclusive já compartilhei aqui há mais tempo, porque ele apresenta essa história hoje publicamente. Mas desde sua infância em São Paulo, viveu uma infância muito difícil. Ele conta, por exemplo, que não conheceu seu pai, e em uma determinada noite se escondeu embaixo de uma cama, enquanto os seus tios com quem ele morava e sua avó foram fuzilados no quarto onde ele morava. Depois desse episódio foi para a Bahia, viveu de uma forma torta, de uma forma totalmente inconsequente, até que, quando começou a ser evangelizado, começou a ser confrontado, viveu uma experiência que ele atribui a uma intervenção de Deus. Ele trabalhava como um taxista para empresas do polo petroquímico em Camaçari. Estava fazendo um translado que é muito comum, do aeroporto até o polo, ou de Salvador até o polo. E um carro ultrapassou de forma muito rápida. Ele ficou irritado com aquilo, porque envolvia algum perigo, e ensaiou que deveria perseguir aquele carro. Uma loucura, uma reação assim irracional. E de repente um outro carro passou e lançou uma pedrinha no para-brisa. O para-brisa estourou e ele quase perde o controle do carro e encostou. E aí se recuperou. Depois conseguiu sair com o carro, mesmo daquele jeito, para tomar alguma providência. No caminho, aquele carro que o havia ultrapassado estava totalmente destruído numa batida frontal, depois de uma curva, muito próximo de onde ele estava. E aí ele disse que parou de novo, começou a chorar compulsivamente e perguntou: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? O que é que o Senhor quer comigo? Nem pensou na pessoa que estava no carro, mas ele disse: olha, uma pedrinha que quebra o para-brisa. Mas, meus irmãos, o tempo passou, e aquela experiência de conversão que gerou o seu batismo, a sua integração na igreja, depois também se manifestou como uma experiência de chamado ao ministério. E certa vez, alguns anos depois, eu morava num bairro muito próximo dele, do bairro dele, e ele me ligou
uma voz desesperada: eu preciso que você venha aqui. Eu era o pastor dele, só que naquele momento ele já era um missionário, estava plantando uma igreja naquele bairro. Eu preciso que você venha aqui agora. Como assim? Fui. Quando eu encontrei lá, sentei no chão com ele para conversar, e ele me disse assim: olha, está acontecendo algo muito estranho que está me deixando desesperado. Eu falei: o que é que houve? Foi alguma coisa com a família? Ele disse: não, é porque ontem no culto eu não senti a presença de Deus. Ontem no culto eu fiz tudo, trabalhei com os irmãos na preparação, na pregação, mas eu não senti que eu estava na presença de Deus. Eu não senti temor a Deus. Isso é muito perigoso. E ele de fato estava visivelmente abalado. Eu quero trazer essa experiência novamente para dizer a vocês: só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar a um coração endurecido temor a Deus, anseio por sentir a presença de Deus, por servir a Deus, não de qualquer jeito, mas entregando totalmente a sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, creia no poder transformador de Deus para qualquer pessoa. Creia que qualquer um pode ser transformado quando a luz do Senhor Jesus brilha em sua vida. Ore e convide esse seu familiar mais uma vez, esse seu amigo. Convide para que esteja conosco durante as conferências do aniversário, por exemplo, para que venha para o culto de oração. Você sabia que o nosso culto de oração é evangelístico? Nosso culto de oração recebe pessoas que estão vindo pela primeira vez na igreja, que pode ser assim, pode ser uma pedrinha no para-brisa, pode ser uma visita no culto de oração, pode ser uma conversa com você, mas creia que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, e além de transformar, pode direcionar para o ministério. Você percebeu, nós vemos isso claramente no versículo 4 a 6, que Saulo foi para a mesma cidade, foi na mesma direção em que ele estava. Deus o direcionou para Damasco, para lá ele estava indo, e mesmo depois desse encontro transformador, com uma motivação e uma atitude totalmente diferentes agora, ele continua na mesma direção, porque o que muda não é necessariamente o ambiente de trabalho onde você está, os relacionamentos que você tem, mas a direção espiritual da sua vida e a sua atitude diante de Deus. Nós encontramos aqui, meus irmãos, alguém que de fato ouviu Deus falar. Se o apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão, então o que está relatado no capítulo 7, versículo 55 de Atos, quando Estevão disse que viu o Senhor Jesus, é uma experiência semelhante a essa que o apóstolo Paulo teve. E vejam que quando ele responde ao Senhor que chama Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? E esse Senhor aqui, irmão Rogério Silvério, não é o Senhor do tratamento social, é o Senhor com S maiúsculo, é o Senhor Javé, é o Senhor Deus da aliança, é o Senhor que ele certamente procurava ouvir, Vitor, em toda a sua vida, procurava ter uma experiência real, e ele agora ouve o Senhor, o próprio Deus, falando com ele e chamando pelo nome: Shaul, Saul, Saulo. Saulo é a forma grega, mas ele ouviu em língua hebraica chamar pelo seu nome. Ele que era Saul, da tribo a que Saul pertencia, o rei de Israel, da tribo de Benjamim. E isso, meus irmãos, o levou certamente a revisar toda a sua história a partir daí. E começa então um período de preparação para o seu ministério, que dizia respeito à sua identidade, àquilo que ele era, mas agora com um novo significado, uma nova história começando desde a sua origem, da sua identidade. Os textos que contam a trajetória do apóstolo Paulo nos levam a uma trajetória de que primeiro ele tem essa experiência, mas antes de voltar a Jerusalém como pregador e se apresentar como um apóstolo do Senhor, ele passa 3 anos na Arábia, sendo instruído, sendo ensinado pelo Senhor. Então, aqui, meus irmãos, começa também um ministério, não só uma história de salvação, mas um ministério que tem a ver com esse chamado do apóstolo Paulo para a salvação, mas também para o serviço. E o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus, a
a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Jesus identificado com sua igreja. Jesus identificado com os perseguidos. Jesus que no seu sermão profético, em Mateus capítulo 25, diz que um dos critérios do julgamento será exatamente esse: o que você faz ou deixa de fazer a um destes pequeninos. A mim me fizestes ou deixaste de fazer, é o que diz o Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, nós encontramos aqui não só um homem transformado, mas um homem redirecionado em sua vida. E aqui nós precisamos entender que essa pessoa dura, resistente ao Evangelho, ela tem um potencial. Deus agiu em sua vida ao criar, ao sustentar, ao manter, e deu a ele habilidades, a ela talentos. E Deus vai usar tudo isso para o ministério. É como usou o apóstolo Paulo, usou toda a sua história. Só precisava mudar o coração e agora redirecionar tudo que ele sabia, tudo que ele havia aprendido para a obra. E por isso ele se tornou quem nós conhecemos, se tornou então o apóstolo Paulo. O texto diz no versículo 6: e levaram-no a entrar na cidade, a cidade de Damasco, para o mesmo lugar, agora com uma atitude diferente, agora com um objetivo diferente, com uma nova missão. Nós conhecemos aqui, tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho do pastor Celso Bueno de Godoy Júnior. O pastor Godoy nos contou aqui que se converteu ainda um criminoso na cidade de Feira de Santana e voltou espontaneamente para continuar cumprindo pena no Carandiru, poucos meses antes daquele massacre que houve lá. E ele conta como foi sobrenatural a sua experiência de, por exemplo, não precisar nem daquela intervenção médica necessária para conter alguma crise de abstinência que ele viesse a ter, de tantas drogas que ele usava. Ele nunca mais precisou usar. Mas tem algo na história do pastor Celso Godoy que nós precisamos guardar também. Ele se tornou missionário. Ele começou como missionário dentro do presídio. Ele começou a falar da transformação que Deus fizera na sua vida. Hoje, um pastor, e para a glória de Deus, servindo também como missionário na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Nós precisamos buscar esse entendimento espiritual. Nós precisamos crer que a salvação é uma obra da soberania de Deus, da glória e da graça de Deus. E nós não podemos desistir, meus irmãos. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de orar para que nossos familiares, nossos amigos tenham a oportunidade de também experimentar essa transformação e essa nova direção para a sua vida. Jesus é a luz no caminho da vida. Jesus quer se revelar como luz para os gentios, como luz para os pagãos, para aqueles que estão nas trevas. E Ele é capaz de transformar completamente uma pessoa. E nós, como igreja, iniciando essa semana do nosso aniversário, temos diante de nós uma oportunidade. A oportunidade de, primeiro, orar mais uma vez. E nunca desistir de orar e de apresentar o Evangelho àqueles que estão sob nossa influência, estão ao nosso alcance. Creia no poder transformador da graça de Deus. Quem sabe não haverá essa experiência. Meus irmãos, eu louvo a Deus, porque só aqui com os irmãos, desde 2017, também com Ana na classe Nova Vida, eu vi serem batizados e participei da preparação de mais de 150 pessoas. Cada história, cada uma dessas 150 pessoas, aqui na nossa igreja, nos últimos 6 anos e meio, 7 anos, tem uma experiência única, singular. Se cada uma fosse contar, e no dia 6, se Deus nos permitir, nós teremos mais algumas aqui, dando testemunho de fé, profissão de fé. Nós teremos aqui, se Deus permitir. Cada uma tem uma experiência singular. Para cada uma a luz brilhou de uma forma única. E por que não? Por que não continuarmos crendo e pedindo ao Senhor que a luz de Cristo brilhe na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos? Convide pessoas para estarem conosco aqui a partir da quinta-feira. Você poderia pensar assim: não, mas não funciona. O pastor Petrônio está empolgado, está insistindo num negócio que não funciona. Funciona. A graça de Deus funciona. O poder de Deus funciona. Nós não podemos mudar ninguém. Nós não convertemos ninguém. O nosso trabalho vai ser orar
receber com um sorriso, como o Nivaldo sempre faz, cada um dos visitantes, acolher, instruir, depois acompanhar no discipulado. Isso nós devemos fazer porque é nossa responsabilidade, mas a obra de transformação é do Espírito Santo. Por isso, convide, é a oportunidade que você tem. Ore para que a luz do Evangelho brilhe nesse momento da nossa história. Meus irmãos, nada, absolutamente nada, glorifica mais a Deus do que um pecador perdido transformado pela graça. Louvado seja o nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor reconhecimento, 307 do Cantor Cristão. Estamos nos aproximando para o final da nossa celebração e teremos assim a oportunidade de louvar a Deus por essa verdade que acabamos de expor.